A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 8, com o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Vamos então fazer a leitura do nosso texto áureo, que está em Deuteronômio capítulo 6, e no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao versículo 9. Também Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer essa leitura, nós ficarmos inteirados no contexto da nossa lição. Então, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos ler agora Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por em ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Bom, nessa aula então nós vamos introduzir aqui os 3 tópicos que nós estaremos estudando, Nós estaremos estudando o primeiro tópico, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. E o segundo ponto, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E o terceiro ponto, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Então é isso. Vamos aqui então à nossa introdução. A lei e os evangelhos, E o primeiro subtópico é os 5 livros da lei. Então, quando nós lemos nas escrituras a palavra lei, nomos, no grego, nós temos aqui alguns sentidos que precisamos olhar o contexto para entendermos qual é o sentido que aquele contexto quer inserir. Nós vamos ver aqui alguns significados para o sentido de lei. A lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon da Escritura e possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então, a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e Novo Testamento. Praticamente tudo que está escrito na Bíblia ou está relacionado à lei ou está relacionado ao evangelho. Sempre essas duas coisas estarão presentes nas escrituras. E precisamos entender que uma coisa depende da outra e precisamos estar conhecendo as duas coisas. Talvez alguém pense que não precisa mais conhecer sobre a lei porque vive o tempo da graça,
mas muito pelo contrário, nós precisamos entender todos esses aspectos, todas essas coisas, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Então, para nós entendermos um assunto, nós precisamos dominar todos os assuntos, né? Porque a Bíblia ela está interligada, um assunto depende do outro. Então, nossa palavra-chave é revelação, a palavra-chave do estudo de hoje. O Pentateuco, é o primeiro tópico, né? O Pentateuco, a lei de Deus. Então, o Pentateuco é uma palavra que deriva, né, do grego, é uma junção de duas palavras, penta e teucos, que significa 5 volumes, 5 livros, que em muitos contextos quer dizer a lei de Deus. Jesus ele usou esse termo quando ele estava ensinando seus discípulos no caminho de Emaús, e ali ele falou, né, tudo a respeito dele, que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, dentro desse contexto, Jesus está falando dos 5 livros, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesse contexto, lei são esses 5 livros, é o Pentateuco, a Torá, como é conhecido pelos judeus, com sentido de instrução, né? Quando nós falamos Torá, tem esse sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é indicada nas páginas da Bíblia como, então, a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor. Vamos aqui para o subtópico de número 2, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos, né? O primeiro aspecto, nós podemos falar sobre o aspecto moral, que possuem validade permanente para todos os povos. Jesus ele destacou novamente as leis morais no Novo Testamento, excluindo ali as questões cerimoniais e civis, mas ele destacou novamente todas as leis morais. Jesus fez menção, mostrando que essas coisas continuam, têm o seu valor. Então, nós não podemos pensar o seguinte, de que a lei não tem mais sentido, que a lei não serve para nada. Não, de forma alguma, não podemos ter esse tipo de pensamento. Lógico, precisamos entender em que aspecto essas coisas não valem mais. Em que sentido que essas coisas já se cumpriram em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver aqui a lei em um outro aspecto, que é o aspecto cerimonial, que trata da liturgia religiosa dos judeus. Então, todas aquelas ritualísticas, né, circuncisão, guarda de sábado, tudo aquele ritual de morte de animais, tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento da lei cerimonial. E nós temos também no Pentateuco as leis civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas concernente à sua cidadania. Eles eram cidadãos hebreus, então eles precisavam ter as suas leis civis. Hoje essas leis não são mais necessárias para nós. Nós temos as nossas próprias leis dentro da nossa sociedade. Nós brasileiros temos nosso código de leis. Portanto, não precisamos guardar as leis civis que eram só ou são só para o povo israelita, né? E a nossa declaração de fé, que são as declarações de fé das Assembleias de Deus, diz o seguinte, que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é
espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 ao versículo 14. Então veja bem que o problema não era a lei. Quando Paulo vai dizer que a lei ela é boa, a lei ela é espiritual, a lei é santa. Então quando a lei aponta para os nossos pecados, quando a lei aponta a nossa vida como alguém que não consegue agradar a Deus na sua totalidade, o problema não está na lei, o problema está em nós. O pecado nos prejudicou, o pecado fez com que nós perdêssemos, o caráter espiritual. Nós temos essa dificuldade de manter o padrão exigido por Deus. Então a lei, ela mostra isso, ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa fragilidade, nossas limitações e mostra que nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos de um substituto, nós precisamos que alguém cumpra a lei em nosso lugar. Precisamos entender que o Senhor Deus ele não baixa o seu padrão moral para nos salvar, de forma alguma. Mas ele dá um substituto, alguém que tem condições de cumprir a lei em nosso lugar, sem ele baixar o seu nível, porque o nosso Deus é 3 vezes santo. O nosso Deus faz parte da sua própria essência a santidade. Então ele não tem condições, ele não pode baixar o seu nível de justiça e de santidade para salvar o homem. Então ele nos dá o substituto, que é Jesus Cristo. Então a lei, ela é espiritual, a lei é boa. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus ele cumpre a lei em nosso lugar. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos substituídos. Quando o Senhor então busca essa justiça, ele busca essa justiça em Cristo, porque ele é o nosso substituto. Vamos para o subtópico de número 3, a lei e a fé cristã. Então a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Hebreus 10, verso 1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então a lei, ela aponta o nosso pecado. A lei faz a função de um espelho, Quando nós olhamos em um espelho, o espelho mostra que estamos feios, Nós não gostamos dessa ideia, Mas isso é verdade. O espelho mostra nossas limitações, que o pecado nos destruiu, que o pecado nos deformou. Lógico, eu estou falando aqui no sentido espiritual do termo, A lei deforma a nossa vida, deforma nosso caráter, deforma a nossa natureza. Então, a lei faz esse trabalho do espelho, em mostrar que fomos deformados por causa do pecado. E aí, o que fazer? Nós não conseguimos cumprir toda a lei, todo o preceito de Deus, por causa da nossa deficiência. Não conseguimos atingir o alvo, não conseguimos alcançar o nível de santidade de Deus. Então, dessa forma, ela aponta que nós precisamos de Jesus. Ela demonstra essa necessidade que nós temos de um substituto, como já disse aqui. Então, a lei nos leva a Cristo, a entender a necessidade que nós temos de ter Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Então, pensando por esses termos, chegamos à conclusão que todos nós
precisamos de Jesus, que sem Cristo não podemos ir a Deus, porque Deus tem um padrão alto e nós um padrão baixo de santidade, ou pelo menos ou não temos nenhum tipo de santidade, né? Precisamos de Cristo, que muda a nossa vida, entra no nosso coração, nos transforma, e aí então, através de Jesus, a ajuda do Espírito Santo, nós somos santificados, então temos condições de viver uma vida de santidade. Ele nos liberta dessa condição de escravo do pecado, e agora em Cristo nós podemos então dizer não para o pecado, podemos então ter resistência contra o pecado, e aí possamos servir a Deus em espírito e em verdade, podemos servir a Deus em santidade. Então a lei tem sim o seu papel, ela tem sim o seu lugar. Vamos para o tópico de número 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Então nós falamos sobre a lei, vamos agora falar sobre o evangelho. O evangelho é a boa nova. Se nós falamos que a lei ela aponta o nosso pecado como espelho que diz como estamos, a lei mostra, estamos doentes, estamos deformados, mas não tem condições de nos curar. A lei aponta a deformidade, mas não tem poder de cura. E aí então entra o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho, né, do grego evangelion, que tem um significado de boas novas, é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha, se o espelho, que a lei diz para mim, que eu não tenho condições de ser salvo porque eu não dou conta de servir a Deus e cumprir toda a lei. Então a boa notícia é que Cristo faz isso por mim. Jesus, ele fez isso por mim. Ele veio em carne e assumiu a posição humana e sem pecado ele venceu todas as coisas e ele cumpriu o padrão exigido por Deus. Isso teve um preço. Alguém pagou esse preço no nosso lugar. Alguém teve que cumprir isso no nosso lugar. Então, a lei não foi jogada fora. A lei não foi jogada no lixo, de forma alguma. Mas ela foi cumprida em Cristo. Jesus, ele fez isso por nós. Então, veja bem, refere-se o Evangelho, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, os autores do Evangelho são chamados de evangelistas. E os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, não estão em ordem cronológica na nossa Bíblia, mas os 3 que aparecem na nossa Bíblia, os 3 primeiros, são chamados de sinótipos por causa da sua semelhança. E nós temos o Evangelho de João, né? E o Evangelho de João ele vai ter a sua especialidade, ele vai ter uma sua ênfase no ministério de Jesus na Galileia, ao passo que os 3 primeiros sinótipos, né? Eles enfatizam o ministério de Jesus na Judéia, né? Então, ressalta-se que, embora retrata de um modo distinto, a mensagem do Evangelho é única. Gálatas capítulo 1, no versículo 8. Vamos aqui ao nosso segundo subtópico, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, como eu já disse, não está em ordem cronológica na nossa Bíblia. Tudo indica que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mas Mateus aparece primeiro porque é ele que faz essa transição da lei para a graça, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele faz de uma forma mais perfeita essa transição. Então em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Então Jesus já começa a mostrar que o reino de Deus é chegado e a gente sente então esses 2 aspectos do
reino de Deus, é o aspecto que já tem se cumprido em nosso meio, né? Um aspecto presente do reino de Deus, mas existe um aspecto futuro do reino de Deus. Então, o primeiro aspecto, que é o aspecto presente, o reino de Deus já veio, o reino de Deus já é presente. Talvez alguém pense, mas eu não vejo o Senhor Jesus reinando em nada. Eu vejo Satanás solto e fazendo travessuras. Pois é, mas Cristo, ele já trouxe o seu reino e ele reina por intermédio da igreja. Por meio da igreja, ele já começou o seu reino, né, no seu aspecto presente. Mas ele terá um aspecto abrangente e completo no futuro, quando depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, depois da grande tribulação, então o Senhor trará, né, o seu reino de modo pleno. E nós esperamos ansiosamente a participar desse reinado pleno do Senhor Jesus Cristo. E Mateus, o evangelista Mateus, ele vai mostrar isso, a chegada do reino de Deus. E João, ele vai enfatizar as profecias messiânicas que cumpriram em Cristo. Nele, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Então, o Evangelho de João tem suas peculiaridades, porque ele prova que Jesus é Deus, que Jesus não é meramente um homem sábio ou um profeta apenas, mas que ele é Deus, que ele se fez homem, mas ele é o próprio Deus. Vamos aqui para o subtópico número 3, a mensagem da salvação. Então, nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Então, essas 3 coisas devem andar juntas na nossa compreensão com relação a Cristo. Eu não posso olhar para Jesus e tê-lo apenas como meu Salvador. Dizer, olha, Jesus me salvou. Eu tenho uma vida eterna em Cristo. Isso é bom, isso é verdade, isso é maravilhoso. O Senhor nos salvou. Ele nos substituiu no Calvário. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Isso é maravilhoso. Mas precisamos entender que Ele não é só o nosso Salvador e pronto. Sou salvo e agora está tudo resolvido. Não, existem mais outros 2 títulos que eu preciso me atentar. Jesus é chamado de o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, mostrando o seu relacionamento com Deus e mostrando que ele foi capacitado quando Jesus ele entra na sinagoga e ele toma ali o profeta Isaías, ele lê o profeta Isaías e diz, olha, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, né, o Evangelho, pregar as boas novas. Então ele foi escolhido pelo Pai para fazer esta obra. Então ele é ungido, ele é o escolhido de Deus. E precisamos atentar também para o outro título, que ele é Senhor. Ele não é só o meu Salvador, mas ele é o Cristo e ele é o Senhor, ou seja, ele é aquele que é autoritário sobre mim. Muitas pessoas querem receber Jesus apenas como seu Salvador. Ele quer ser beneficiado pela salvação que foi efetuada por Cristo na cruz, sua morte e ressurreição, mas ele não quer se submeter ao senhorio de Cristo. Ele não quer que Jesus dite as regras na sua vida. Ele não quer ser guiado por Cristo. Ele não quer ser direcionado, ele quer fazer as suas próprias vontades. Ele quer fazer o que ele quer. Então, os evangelhos vêm mostrar isso, que Jesus ele é Salvador, sim, mas também ele é o Cristo e também ele é Senhor. Ou seja, ele que manda na minha vida.
Eu não sou dono de mim. Ele me comprou com o teu sangue. Se eu sou de Cristo, se eu recebi Jesus na minha vida, então agora eu tenho dono. Agora eu tenho alguém que tem autoridade sobre a minha vida. Não mais vivo eu, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Então é isso aí. Nós precisamos entender, compreender esses 3 títulos que representam o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Vamos aqui, o capítulo de número 3, né, o tópico de número 3, uma mensagem transformadora. Então a mensagem do Evangelho, das Boas Novas, ela é transformadora. Primeiro, ela transforma o nosso caráter. O que é o caráter? O caráter é definido como uma maneira própria de cada pessoa agir e expressar. Esse é o caráter humano, né? Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então veja que a lei pode estar dentro desse contexto aqui de Êxodo, está significando o Decálogo. Como eu já disse, em outros contextos ela pode significar os 5 livros, que é o Pentateuco, ou a Torá, e outros sentidos ela pode significar também todo o Antigo Testamento. Então, depende do contexto. Esses princípios são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Então, quando nós falamos aqui sobre o Decálogo, Jesus ele repete todas essas leis morais no Novo Testamento, exceto a guarda do sábado. O Senhor não faz menção da obrigação, apesar de nós vermos Jesus ele cumprindo, né, essas coisas, mas não existe um ensinamento por parte de Jesus para que isso continuasse a acontecer. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém, como já estudamos. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Voltamos aqui então àquele raciocínio. O espelho mostra a nossa deficiência, mas ele não tem poder. Como um médico, por exemplo, se o médico chegar para um doente e dizer assim, olha, eu sei o que você tem uma doença tal, mas eu preciso te dar uma notícia, olha, não temos o remédio, não temos solução para o seu problema. Então nós ficamos sem ter o problema resolvido. Então a lei faz esse trabalho de apontar a doença do pecado, né? Mas ela não tem poder de cura. Então Jesus tem a cura, Jesus tem o poder de solucionar o problema do pecado. E ela transforma. A palavra de Deus tem a mensagem das boas novas, a boa notícia de que Jesus tem esse poder e o poder de transformação na nossa vida. Subtópico de número 2, a restauração da família. Então, como por exemplo, a distinção entre lei e o evangelho. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Lógico que a gente entende que isso não era a vontade, não era o plano ideal de Deus, não é a vontade plena de Deus, mas por causa da dureza do coração, o Senhor permitia concessões que banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Já nos evangelhos, o Senhor ele demonstra uma outra face dessa situação. Jesus vai demonstrar que o que Deus ajuntou não separa o homem. O Senhor Jesus vai ensinar isso em Mateus 19, versículo 6. As exceções dentro do casamento elas são justificadas em caso de morte, infidelidade, né? Mateus 5,32, a desertação do lar pelo descrente, né? 1 Coríntios 7,15. E mesmo nessas situações como de traição e abandono, se couber nesse espaço
o perdão, né? A mensagem cristã que apresenta o perdão e a reconciliação são atitudes preferíveis ao invés da dissolução do casamento. Então a gente vê que a graça, o evangelho, ele aperta um pouco mais. Nós não podemos dizer que a lei exigia mais. No tempo do Antigo Testamento se exigia mais. Não. De forma alguma, nós podemos ver que o Senhor não baixou o padrão. Já estudamos isso. O Senhor não baixou o padrão. Mas o Senhor Jesus, ele cumpre isso em nosso lugar e ele vai dizer, né, que quando houver o perdão e a reconciliação é atitudes preferíveis ao invés da dissolução do casamento. Isso é apenas um exemplo, né? Poderíamos dar outros exemplos com relação à lei e o evangelho. O subtópico número 3, a regeneração da sociedade. Então a nossa declaração, voltando aqui à nossa declaração de fé, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ele ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e ao próximo. Então, quando nós amamos a Deus, nós cumprimos a lei, porque aí não ousaremos matar, não ousaremos roubar, não ousaremos prostituir. Então, a lei de Deus se cumpre em nós porque nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Toda lei, ela demonstra, né, esse cuidado para com Deus, esse amor para com Deus e esse cuidado para com o próximo. Então, em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem. Que mensagem? O Evangelho, as boas novas, às nações. Mateus 28, 19. Assim sendo, a igreja fiel é guiada pelo Espírito ao pregar e viver o Evangelho, tornar-se o sal da terra e a luz do mundo. Vamos então concluindo aqui. A função da lei era transitória porque ela se cumpre em Cristo. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Ou seja, a lei, ela condena, ela mostra, aponta a nossa deficiência. Mas o Senhor nos libertou dessa condenação, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Então, se você não recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, receba Jesus na sua vida, porque você precisa de Jesus, assim como eu, assim como todos precisam. E Ele nos ama, e Ele quer ser o nosso substituto. Ele quer nos salvar. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus.